Voltando a falar sobre a análise de variância multivariada, MANOVA, agora nós vamos falar da parte de comparações múltiplas. Então, infelizmente, essa parte ainda está um pouco obsoleta, já está um pouco obsoleta nesse livro, porque houve grandes modificações, publicações da literatura nos últimos anos. E eu ainda não atualizei esse capítulo. Então eu vou falar um pouquinho aqui do que a gente usava mais antigamente, né? Um certo tempo atrás, não muito distante, né? Para comparações múltiplas, que é usar procedimentos univariados. Então, mas fiquem cientes, né? Pode pegar o material, né, da defesa da dissertação, da tese, né, de doutorado da minha orientada Lucy, e posteriormente ainda está em andamento a, a tese do Miguel, outro orientado. Então, a Lúcia e o Miguel estão desenvolvendo um para comparações com a testemunha e outro para comparações duas a duas. Então, quando a hipótese de igualdade de vetores de efeitos para tratamentos é rejeitada, devemos identificar os efeitos que levaram à rejeição da hipótese. Quando os tratamentos são qualitativos e os seus níveis são estruturados, a gente pode utilizar contraste de interesse, usar a matriz C, que nós apresentamos, e usar aquele procedimento da matriz C lá, né, para combinações lineares, o teste que nós apresentamos anteriormente, quando falamos das combinações lineares. E como os contrastes são combinações lineares, a gente pode utilizar isso. Se a gente escolher um grupo de contrastes ortogonais, fica perfeito, os testes seriam exatos, né? Como nos casos univariados. Então, a gente faria a mesma coisa. E os testamos utilizando os 4 critérios multivariados apresentados, discutidos anteriormente. Do jeito que nós apresentamos. No caso de níveis qualitativos não estruturados, devemos realizar as comparações entre todos os pares de níveis, que são as comparações múltiplas multivariadas. Então, quando é não estruturado, a gente também pode fazer por aquele procedimento lá, né, da matriz C, mas só que nós teremos funções, em geral, não estimáveis. Nós vamos ter um G muito maior que o posto da matriz lá. Então não dá para fazer daquela forma, de forma exata, os testes, porque nós teremos funções não estimáveis. Então a gente pode fazer par a par. Existem hoje procedimentos muito gerais, que não existe normalidade, não exige homocidacidade das variâncias, né? Então, das matrizes, variâncias, covariâncias, né? Então isso é bastante importante. Então, nós não tínhamos testes, né, infelizmente aqui, apropriados para realizar as comparações multivariadas como diversas alternativas como as diversas alternativas que existem no caso univariado. O teste Tuck, o teste de Student-Mills, o Dunnett para comparar com o testemunho. Então, nós não temos essas alternativas, não tínhamos essas alternativas, hoje em dia a gente já tem. E, para isso, utilizamos a aproximação de Bonferroni para construir intervalos de confiança simultâneos para os componentes de diferentes de efeitos dos tratamentos ou para testar a hipótese de que essa diferença é nula. Eu não comento aqui nesse capítulo, na seção desse capítulo, também que se os níveis forem quantitativos, nós devemos partir para regressões múltiplas, né? Multivariada ou regressão linear simples multivariada. Então, existe também essa possibilidade, caso os níveis dos fatores que nós estivermos estudando sejam níveis quantitativos e não qualitativos. Sejam eles, né, quando é qualitativo, estruturados ou não estruturados. Esses testes ou intervalos de confiança demandam apenas valores críticos da estatística univariada T de estudo para serem aplicados ou obtidos. Nessas aproximações que eu estou falando que existem atualmente, também precisaremos usar a proteção de Bonferroni para as comparações múltiplas, seja com testemunha ou duas a duas. Por serem quase que a única alternativa que a gente tinha, né, nessa época, além dos contrastes que devem ser aplicados em casos específicos, vamos apresentar as suas principais características. Então, vou falar do T de Student, que é o T univariado, para fazer isso. As comparações múltiplas multivariadas são realizadas por meio do procedimento de Bonferroni, porém essas comparações são feitas para cada variável separadamente, considerando o par de tratamentos específicos e não de forma multivariada para cada par de vetores. A gente pode ter uma generalização disso, eu não escrevi na época, mas a gente já sabia disso, que é o T2 de Rotary. Então você pode fazer as comparações duas a duas ou com testemunho usando o T2 de Rotary e usar uma proteção de Bonferroni. Então você usaria
o que nós escrevemos lá no capítulo 7, né, do atual livro, e da atual publicação dessa época que nós estamos, né? Nós estamos dia 30 de outubro de 2024, ainda não saiu a nova edição, que eu acrescentei capítulos. Então, do capítulo 7, que nós temos comparações duas a duas, né? Então, a gente poderia usar o T2 de Rotary para isso. Então, as comparações multivariadas são realizadas por meio do procedimento de Bonferroni, nesse caso particular que eu vou descrever aqui, porém, as comparações são feitas para cada variável separadamente, considerado o par de tratamentos específicos que eu quero comparar, e não de forma multivariada para cada par de vetores, que a gente poderia usar o T2 de Rotary. Então, o ideal é identificarmos os pares significativamente diferentes, testados de forma multivariada, e naqueles que detectarmos diferença significativa, utilizarmos um teste para identificar a variável responsável. Então, a gente aplicaria o T2 de Rotary, usaria a proteção de Bonferroni. Uma vez identificado que existe diferença, a gente iria para os testes univariados. Então, isso é possível de fazer, mas a gente, na época, falou que não existiam métodos disponíveis para isso na literatura. Não de forma exata, mas de forma aproximada, usando T2 de Rotary e Bonferroni, é possível. Tá? Então, a gente pode primeiro fazer o T2 de Rotary e depois seguir com o TST do jeito que está descrito aqui. Eu posso melhorar, na próxima edição, devo melhorar essa seção do meu livro. Vamos aplicar o teste diretamente para todas as variáveis e considerar todos os pares de médias ou de efeitos de tratamentos. Então, aqui eu chamei de M, então não confunda com M, que é o número de parâmetros do modelo anterior. Então, aqui é o número de comparações duas a duas que é possível fazer. Então, G vezes G menos 1 sobre 2 é um número de formas que você pode comparar, número de maneiras que você pode comparar as médias de tratamentos, de G tratamentos, G níveis, 2 a 2. E como tem P componentes, P variáveis, multiplicado por P. G menos 1 sobre 2 é a combinação de G 2 a 2, vezes P, para P variáveis. Para um fator que tem G níveis, né? Então não tem nada a ver com aquele modelo da forma que eu descrevi anteriormente. Então, se eu tiver um alfa e L, que é o efeito do Lésimo componente do vetor I, né? Para Lésimo uma variável importante, I variando de 1, 2 até G. Então, nós teremos o escalar, o efeito escalar dentro desse vetor, na Lésima posição desse vetor, que corresponde a Lésima variável, e eu tenho G vetores, G níveis desse fator que eu estou estudando, desse fator alfa. Em delineamentos balanceados, o estimador de diferença entre os efeitos dos dois níveis de fator é dado pela diferença das médias amostrais. E o estimador da variância do contraste, então as médias amostrais, pega o tratamento I com o I', a média dele, para a Lésima variável. A variância estimada disso é a soma de quadrado da Lésima variável residual dividido pelo grau de liberdade, que dá o quadrado médio residual. Como é balanceado, então a variância disso mais a variância disso, né, estimada, vai me dar 1 mais 1, não tem covariância, então 1 sobre quadrado médio do resíduo sobre NA mais quadrado médio do resíduo sobre NA vai me dar 2 quadrado médio do resíduo, que é RL, dividido por NE, o quadrado médio do resíduo, para Lésima variável, vezes 2 dividido por NA. Ou então, duas vezes a soma de quadrados do produto da Lésima variável, dividido pelo produto de NA e NIE, que é os graus de liberdade do resíduo. Então, essa diferença, soma de quadrados da Lésima variável do resíduo, dividido por grau de liberdade do resíduo, me dá o quadrado médio do resíduo para essa Lésima variável, tá? Então, é isso. Então, NA é o número de repetições das médias do fator A, que é balanceado, é a mesma para todos os níveis. RLL é a soma de quadrados residual para a Lésima variável e NIE, os graus de liberdade do resíduo. Então, a hipótese nula de que a diferença dos efeitos é zero, ou seja, que os efeitos do iésimo e do I'-ésimo, tratamento para Lésima variável, são iguais, ou a diferença é nula, deve ser rejeitado se o valor da estatística TC, que é a estimativa pontual, o blue, dividido pela raiz dessa variância que nós acabamos de apresentar, for em módulo superior a T alfa dividido por 2m. M é o número de comparações duas a duas. Então, aqui que entra a proteção de Bonferroni. Então, em vez de ser alfa sobre 2, nós estamos dividindo alfa por 2 vezes m. Por exemplo, se eu tiver
10 tratamentos, eu vou ter a combinação de 10, 2 a 2, 45. 10 vezes 9 dividido por 2, 45. Se eu tiver duas variáveis, 90. Então eu vou dividir o alfa não por 2, mas por 2 vezes 90, por 180. Então esse quantio superior alfa sobre 2m, né, se o valor da estatística em valor absoluto for maior do que esse valor, esse quantio superior alfa sobre 2m com grau de liberdade NIE, grau de liberdade do resíduo, que é o quantio superior 100 vezes alfa sobre 2m% da distribuição do estudo, com NIE, grau de liberdade, eu rejeito a hipótese nula de igualdade dos efeitos para aquela variável particular entre os tratamentos, o nível I do fator A com o nível I' do fator A. Os alfa I e I' para LS uma variável são diferentes estatisticamente, nesse nível nominal de significância. Então, como eu vou fazer para todos os pares e todas as variáveis, então por isso que eu protejo por Bonferroni. Ou então, alternativamente, eu faço um intervalo de confiança para essa diferença particular do alfa I L com alfa I' L. Então, o blue, estimativa pontual, é a variância do contraste, raiz dela, e o quantio superior do T do mesmo jeito, só com uma proteção de Bonferroni, dividido não por 2, mas por 2m, com NIE graus de verdade. E com isso, se o intervalo abrange zero, eu posso falar que o alfa IL e alfa I', não diferem. Se não abrange zero e for positivo, por exemplo, eu posso falar que esse tratamento tem um efeito nas respostas para ele é uma variável maior do que o I'. Se for negativo, é o contrário. Esse que tem maior efeito em relação à resposta na variável que nós estamos, aliás, uma variável que nós estamos estudando. Então, se o referido intervalo contiver zero, inferimos que os tratamentos possuem efeitos idênticos. Caso contrário, como eu expliquei, não. Então, as nossas principais referências é o livro do Banzato, Experimentação Agrícola, do Frederico Pimentel Gomes, que a gente constituiu a parte univariada, do Hare, da multivariada, Multivariate Data Analysis, quinta edição, na época nós constamos, já tem edições mais novas, Hare et al. O livro do Hencher, Métodos de Análise de Variância Multivariada, de 2002, é um livro excelente. O livro do Tim, Apply Multivariate Analysis, também um livro excelente, esses dois últimos. E com isso a gente encerra esse capítulo de análise de variância. É um capítulo bem simples, que ainda tem algumas coisinhas obsoletas, que já tem coisas melhores na literatura, né? Como todo livro precisa ser atualizado. E essa parte também já era mais precária quando eu escrevi o livro. Eu dei menos atenção a esse capítulo aí, embora tenha mostrado os principais pontos que eu queria mostrar com as coisas que eu apresentei no capítulo, que eu estou ministrando essas aulas, videoaulas, para que todos conheçam esse livro. Talvez em futuras edições a gente consiga melhorar esse capítulo um pouco mais. Muito obrigado por assistirem. E agora nós vamos partir para uma área muito, muito legal da multivariada, que são as técnicas genuinamente multivariadas, que em geral não tem muita contrapartida univariada, não. Então, até lá, espero que vocês continuem assistindo e vamos ver se eu consigo gravar com mais rapidez as próximas aulas. Muito obrigado. Até a próxima videoaula.